Mundial. Monte Carlo, a prova do trem. Largar na frente aqui é fundamental. Treino oficial para o Grande Prêmio de Mônaco. Mordendo as curvas, tirando fino em busca de cada milésimo, a coragem a cada volta. Treino oficial para o Grande Prêmio de Mônaco. Acelere com a gente, a partir de agora, na tela da Globo. Para você ligado na Globo, imagens ao vivo do Principado de Mônaco. Está começando o fim de semana da 7ª etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1. O Grande Prêmio de Mônaco, nas ruas de Monte Carlo. O Grande Prêmio que desde 1929 agita um dos lugares mais charmosos do mundo. E este treino é um dos mais importantes da temporada. Você vê aí o Rubinho Barrichello já conversando com a sua equipe, se preparando para ir para o carro. E a importância do treino é porque o circuito de Mônaco, como você que acompanha a Fórmula 1 sabe, é um circuito onde ultrapassar é praticamente impossível. Por isso, largar na frente é uma porcentagem enorme para que você possa conseguir uma vitória no Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1. E é este treino que nós vamos acompanhar a partir de agora. Serão 60 minutos para que os pilotos registrem as suas marcas e seja formado o grid com os 22 carros da Fórmula 1. O que vai dar? McLaren, a McLaren de Coulthard, a McLaren de Hakkinen. A equipe inglesa dominou os 2 dias de treinos livres. Mika Hakkinen foi o primeiro colocado tanto no treino de quinta-feira como no treino deste sábado pela manhã aqui em Mônaco, madrugada no Brasil. Você sabe que aqui em Monte Carlo os treinos acontecem na quinta-feira e no sábado. A sexta-feira é livre para as equipes, para os pilotos, porque as ruas voltam a ser frequentadas pelos carros, pelos habitantes, pelos turistas de Mônaco. Até agora, em 6 provas, 5 poles de Michael Schumacher e uma de David Coulthard. O que vai dar hoje? Michael Schumacher, David Coulthard, Mika Hakkinen pode aparecer, acabando com essa fase de má sorte. Este é o Adrian Newey, o projetista do carro da McLaren. O Coulthard aposta na confiabilidade do carro, mas ele próprio garante que na classificação a Ferrari tem estado melhor. Vamos conferir como está a classificação do Campeonato Mundial. A briga entre Schumacher e Coulthard pela liderança. Veja aí os números do campeonato. O Mundial de Pilotos está assim. Michael Schumacher lidera com 42 pontos. David Coulthard tem 38. Rubens Barrichello é um distante terceiro com 18. Ralf Schumacher é o quarto com 12. Nick Heidfeld soma 8 pontos. E Arno Trulli 7. Juan Pablo Montoya e Heinz Harald Frentzen 6. Olivier Panis 5. Kimi Raikkonen, Mika Hakkinen e Jacques Villeneuve 4. E Jos Verstappen e Giancarlo Fisichella 1 ponto cada. No Mundial de Construtores, a Ferrari soma 60 pontos. A McLaren vem em segundo com 42. A Williams tem 18. Jordan 13. Sauber 12. BAR 9. Benetton e Arrows 1 ponto cada. Essa é a classificação. O David Coulthard está 4 pontos atrás do Michael Schumacher. O campeonato está caminhando para a metade da temporada. Por isso, uma vitória hoje aqui pode ser fundamental para o futuro do campeonato. É aquela velha história de a pressão passa de um lado para o outro. Hoje ela está mais em cima da McLaren, atrás da Ferrari. O Schumacher é o líder. O Schumacher é o piloto em atividade que conquistou o maior número de vitórias aqui em Mônaco. O Schumacher já venceu aqui 4 vezes, a última em 1999. Mas no último ano, no ano 2000, a vitória foi do David Coulthard. O Barrichello já está no carro, mas ainda de óculos, sem balaclava, sem capacete, está começando a se ajeitar. E nos boxes de Monte Carlo, o repórter João Pedro Paes Leme, trazendo outros detalhes deste Grande Prêmio de Mônaco. João Pedro. Eu estou aqui ao lado do Henrique Bernoldi, piloto da Arrows. Hoje um acidente ali nos treinos livres, né, Bernoldi? Na curva Rascasse, que parece ser a mais difícil para todos os pilotos, realmente todo mundo batendo ali. O que aconteceu? Dá para você explicar? Bom, eu cheguei na Rascasse, que é uma das curvas mais lentas do circuito, e o meu companheiro de equipe, o Verstappen, estourou o motor de manhã bem ali, então estava com bastante sujeira fora do traçado. Eu coloquei a roda um pouco mais para o lado de fora e acabei batendo. Isso foi uma pena porque eu vou ter que fazer a classificação com o carro reserva,
que tem algumas diferenças que no carro meu de corrida não tem ainda. Obrigado, Bernold, boa sorte. Só completando também, hoje quem também sofreu um acidente bem mais sério, mas sem consequências, foi o Luciano Burti. Tá tudo bem com o Luciano, já conversei com ele, disse que não está sentindo dor nenhuma, mas ele saindo dos boxes, Kleber, na hora que foi fazer a primeira curva, logo depois de sair dos boxes, ali perto da Sandevot, ele percebeu que não tinha freio. A pressão do freio foi a 0, ele tentou frear, não conseguiu, e para evitar um acidente pior, ele desviou e foi lá no fundo da Sandevot, onde fica a Santa, tentou virar para a esquerda, viu que havia ali uns carros de segurança, desviou para a direita e aí acabou batendo nos pneus. Kleber. Nós já temos 1 minuto e 40 segundos de treino e aí está a Arrows sendo o primeiro carro que vai para a pista. Verstappen, o holandês Jos Verstappen, na primeira volta, na saída dos boxes, é o primeiro carro a percorrer as ruas de Monte Carlo. Você vai conhecendo aí o circuito. A Sandevot é a primeira curva depois da reta dos boxes, onde bateu o Luciano Burti, como informou o João Pedro Paes Leme. Esta, por exemplo, é uma das curvas mais lentas da pista, a curva da estação, hoje conhecida como a Leves. Muitos pilotos podem fazer essa curva em primeira marcha, chegando a 80 km por hora, uma velocidade baixa para a Fórmula 1. E aí o túnel é onde eles atingem a maior velocidade, alguns carros chegando a 280, 290 km por hora. Com o Jos Verstappen a gente vai tomando contato com a pista de Mônaco. Ele fez a chicane, vem ali pela piscina, pelo porto, vai chegar daqui a pouquinho na Rascasse, que foi exatamente a curva onde bateu o Henrique Bernold, outra curva que muitos pilotos fazem em primeira marcha, também ali a 75, 80 km por hora. São os segredos, os mistérios, os desafios de Mônaco. Essa é a Rascasse, que leva exatamente para a reta dos boxes, onde o Verstappen vai abrir a sua primeira volta, marcando tempo para o treino que define o grid de largada deste grande prêmio de Mônaco de Fórmula 1. 3 brasileiros sofreram acidentes nos treinos livres. O Burti e o Bernold bateram hoje e o Tarso bateu na quinta-feira. Felizmente, sem nenhuma consequência mais grave para os pilotos. O Burti, por exemplo, está tendo o primeiro contato dele com a pista de Mônaco em enfrenta, quanto no treino deste sábado. E o Verstappen vai caminhando para completar a sua primeira volta, a primeira volta rápida do treino deste sábado, o treino que define o grid. Um treino que é um dos mais importantes da temporada. Claro que todo treino de classificação é importante, ninguém quer largar atrás. Quanto mais à frente você larga, melhor para a sua corrida. Mas aqui, especialmente, Reginaldo Leme, largar na frente significa quantos por cento para uma boa corrida, para uma chance de vitória, lugar no pódio? Bom dia, amigo da Globo. Significa tanto que você pode fazer uma conta em que, por exemplo, a McLaren, que na última corrida largou na 4ª fila com o Coulter e o Hakkinen, aqui em Mônaco, em condições normais, não teria a menor chance de garantir a vitória que o Coulter acabou garantindo num circuito normal, como foi o de Zandvoort na Áustria. Agora, também pode acontecer de tudo. O Panis, por exemplo, é um dos 4 pilotos, entre os 22 que correm amanhã, que sabem, que conhecem o gostinho de uma vitória aqui. E a vitória dele, que foi obtida em 96, uma coisa assim, em circunstâncias totalmente extraordinárias. Uma corrida em que foi quebrando o carro e acabando a gasolina de muita gente nas voltas finais, e o Panis ganhou até sem saber que tinha ganho. Isso acontece, é raro, mas acontece. De qualquer forma, é o circuito onde mais importa largar na frente para poder lutar por vitórias. Um circuito que tem esses outros segredos, não é? O desgaste do carro é muito grande, muitos abandonos, então às vezes quem larga mais atrás pode ver a vitória cair no colo. Schumacher está indo já também para o carro, por enquanto só Jos Verstappen deu uma volta, 1:23.537 a volta do Verstappen, está aí o Schumacher com o capacete na mão, indo para o carro da Ferrari. O Mika Hakkinen hoje já fez o tempo de 1:18.282. Esse tempo do Hakkinen já é um tempo melhor do que o tempo da pole position do Schumacher no ano passado, que foi 1:19.475. Continua, portanto, a mesma tendência das outras 6 corridas do ano. Todos os pilotos conseguindo melhorar o tempo das poles do ano anterior. Schumacher se pesou e agora sim ele vai para o carro
o líder do campeonato mundial, Michael Schumacher, pole position no ano passado, acabou abandonando a corrida, vencida pelo David Coulthard, que teve o Barrichello na segunda colocação. O Schumacher com 4 vitórias no Grande Prêmio de Mônaco, 94 e 95 com a Benetton, 97 e 99 com a Ferrari, as 4 vitórias do Schumacher, que se neste fim de semana conseguir a 5ª vitória, se iguala ao Gran Rio. Uma marca histórica, o Gran Rio tem 5 vitórias no Grande Prêmio de Mônaco. O grande vencedor aqui em Mônaco na história da Fórmula 1 é Ayrton Senna, com 6 vitórias conquistadas. O Verstappen já deu uma volta rápida e agora é a vez do Henrique Bernoldi, o brasileiro companheiro do Verstappen na Arrows. Ele que vai saindo para fazer a sua volta de aquecimento e depois a volta lançada. E a gente convida você a participar desse fim de semana de velocidade do Grande Prêmio de Mônaco. Pela internet você vai poder dar a sua opinião sobre a corrida de amanhã. Amanhã, 9 horas da manhã, a largada, a Globo mostra ao vivo. E a gente quer saber a opinião sobre quem vai vencer o Grande Prêmio de Mônaco. O que você acha que vai dar? Quem vai ganhar? E a gente tem algumas opções aí para você escolher. Michael Schumacher, Rubens Barrichello, Mika Häkkinen, David Coulthard, Ralf Schumacher ou Juan Pablo Montoya? Vai dar McLaren, vai dar Ferrari ou vai dar Williams no Grande Prêmio de Mônaco de amanhã? www.globo.com/F1 é o endereço para que você possa participar, dar a sua opinião e amanhã conferir a partir das 9 da manhã o Grande Prêmio de Mônaco. Muito arriscado eu perguntar para você, Reginaldo Leme, em quem você votaria nessa pesquisa? Você prefere se abster? Mônaco é Mônaco, né? É uma grande loteria, mas em princípio o Schumacher, que é um piloto que já obteve 4 vitórias aqui e que tem todas as condições de lutar pela pole, é o grande favorito, eu diria assim, então um favorito destacado. Agora, a McLaren está se acertando, evoluiu muito no campeonato, e se é verdade, como disse o Ron Dennis, ou deu a entender o Ron Dennis, que a equipe agora vai trabalhar um pouco mais, inclusive o Mika Häkkinen, trabalhar um pouco mais para o David Coulthard, que é o piloto que afinal de contas tem 38 pontos no campeonato contra apenas 4 do finlandês, que já é bicampeão. Então, se é verdade isso, o Coulthard escreveria o nome dele ali como o segundo nesse grau de favoritismo. De qualquer forma, o Schumacher é favorito. Mas eu chamo a atenção, é um circuito do tipo daquele em que o Montoya está pintando como um vencedor logo no seu primeiro ano de Fórmula 1. É possível, hein? É possível, depende muito da posição de largada que ele acabar conseguindo. Mas é um tipo do piloto que pode se aproveitar de um circuito de rua desse, sendo ele muito mais agressivo, mais arrojado, e que vocês já viram que parte para a briga mesmo. Claro que com uma vantagem, por exemplo, em relação ao Schumacher, é bom que se diga, o Schumacher tem muito mais a perder do que ele. Ele está querendo mostrar serviço e está lutando pela sua primeira vitória, inclusive para se impor em relação ao Schumacher, que é um piloto que normalmente se impõe em relação a todos. O Schumacher não, o Schumacher é líder do campeonato e qualquer toque, qualquer saída de pista, é ele quem sofre um prejuízo maior, quase sofreu esse prejuízo na Áustria, acabou escapando, aliás, brilhantemente, evitando um toque, evitando sequer ir para a brita, o que o próprio Montoya, que provocou, não com o erro dele, mas que foi para a disputa, acabou indo para a brita e o Schumacher não. Verstappen e Bernoldi, os dois pilotos da Arrow, já completaram o tempo, 1:23.537 o Verstappen, 1:23.623 o Bernoldi. Aqui em Mônaco o Verstappen está se dando melhor do que o Bernoldi. E o Villeneuve com a BAR está agora na sua volta rápida, já passando nessa primeira parcial 337 milésimos mais rápido do que o tempo do Verstappen. Vem para registrar o que pode ser o melhor tempo de apenas 3 carros que saíram para a pista, isso com 10 minutos e meio de treino aqui em Mônaco. McLaren, Williams, Ferrari, Jordan estão esperando um pouco mais de tempo para que possam ir para a pista. Nós temos 27 graus de temperatura aqui em Mônaco, Principado que está na Côte d'Azur, no litoral francês, e a temperatura da pista está bastante alta, 42 graus a temperatura da pista. E o Villeneuve já vem aí 1.4 mais rápido do que o Verstappen para fazer uma boa volta. O Villeneuve aí na casa de 1.22, 1.21 alto. O Jacques Villeneuve com a sua BAR passando aí, fazendo 1.21.286.
acabou melhorando bastante na última parcial. Menos 2,2 em relação ao tempo do Verstappen, 1,21,286. E o Mika Häkkinen já se prepara para vir para a pista. Ele que foi o mais rápido nos 2 dias, nas 2 sessões de treinos livres aqui em Mônaco. Mika Häkkinen que não está fazendo um bom campeonato. Mika Häkkinen que está numa fase meio esquisita para um bicampeão mundial. Tem apenas 4 pontos em 6 corridas disputadas. O Häkkinen já está praticamente pronto para sair do box, e o Schumacher também começa a se ajeitar. Vem aí o Luciano Burti com o carro da Prost. Burti que está andando pela primeira vez aqui em Mônaco. Luciano Burti vai abrir a sua volta rápida. Aí vai ele, toda a torcida aí pelo Luciano Burti, pela equipe Prost, que afinal de contas é uma equipe que tem muito de Brasil, né? O dono da equipe é o Alain Prost, mas o sócio dele é o Pedro Paulo Diniz, que abandonou a carreira de piloto para ser dono de equipe. E está aí injetando dinheiro, experiência e um pouco de verde e amarelo aí na Prost, a equipe francesa. Luciano Burti passando aí pelo túnel. A velocidade dele, ó, 283,9. Mais rápido até que o Villeneuve. O Villeneuve nessa segunda intermediária 57,6. O Burti passando quase 3 segundos acima do tempo do Villeneuve. Se é uma dificuldade enorme correr em Mônaco, imagine para quem está estreando no circuito como o Luciano Burti, que não tem lá um carro que nasceu brilhante para essa temporada, né, Reginaldo? E que inclusive está treinando com o carro reserva depois do acidente que ele sofreu hoje pela manhã. É um carro que estava acertado para o Alesi. A equipe trabalhou desde o acidente, trabalhou até agora para acertar para o Burti. Mas é de qualquer forma tem o pacote aerodinâmico que está estreando aqui em Mônaco. Foi testado na pista de Valência, uma pista na Espanha com características semelhantes, né? E você vai com ele, numa imagem belíssima, toda a sensação de muro, guarda-reio. Isso é pilotar em Mônaco. Um 20,939, foi 347 milésimos mais rápido do que o Jacques Villeneuve. E fica neste momento na primeira colocação o Frentzen. O circuito de Mônaco tem um total de 23 curvas, sendo 12 para a esquerda, 11 para a direita, contando chicanes, né? Chicanes como curvas duplas. E há um total de 39 mudanças de marcha por volta, que equivale a uma a cada 2 segundos. Nas 78 voltas de corridas, isso dá 3.042 mudanças. Ainda bem, é claro, para os pilotos, que está de volta o câmbio automático, que estava proibido desde 93. Giancarlo Fisichella, piloto italiano da Benetton que vive uma temporada muito ruim. O Fisichella agora faz um 20,545, consegue andar mais rápido do que a Jordan, o que já pode até ser considerado uma surpresa para esse começo de treino, essas primeiras tentativas. O Frentzen andando em 1:20,939 e o Fisichella em 1:20,545. Faltando 43 minutos e meio para o final do treino, nada ainda de McLaren, de Ferrari, de Williams. Os pilotos das principais e favoritas equipes estão esperando um pouquinho para saírem. Hoje, durante o jogo de futebol do Brasil, lá no Japão, que a seleção brasileira venceu por 2-0 na transmissão ao vivo que a Globo fez, os telespectadores que estavam curtindo o jogo e também navegando pela internet fizeram ali uma enquete, participaram de uma enquete sobre quem seria o pole position neste treino aqui em Mônaco. E deu Michael Schumacher na primeira colocação da preferência popular, com o Rubens Barrichello em segundo. O Schumacher foi segundo lugar nos 2 treinos livres, tanto quinta quanto neste sábado. O Barrichello foi quarto colocado na quinta-feira e hoje ficou apenas na 8ª posição.
o Rubinho, que já 2 vezes conseguiu ser segundo lugar na corrida aqui de Mônaco. Vem bem o Mehdi Irvine, passando mais rápido do que o Fisichella. Irvine fez um bom treino hoje pela manhã, madrugada no Brasil, manhã aqui em Mônaco, foi o 5º colocado com a Jaguar. Também a Jaguar vai procurando um caminho melhor na temporada 2001, e o Mehdi Irvine vai passando mais rápido do que o Fisichella. O mais rápido até agora em velocidade ali na saída do túnel é o Pedro Della Rosa, com 288.3, passou a 288.5 o Irvine. Na segunda parcial ele melhora ainda mais o tempo na comparação com o líder de momento, o Fisichella, vem com menos 285 milésimos. Agora faz a rascasse, a curva é bem lenta, vem aqui para a reta dos boxes e vai completar a sua volta o irlandês Mehdi Irvine. Passa pela linha de chegada com mais de meio segundo de vantagem em relação ao tempo do Fisichella, 1:19.991. Eu lembro mais uma vez que o Mika Häkkinen, no treino de hoje, um treino livre, no qual os pilotos já andam preparando os carros para este treino de classificação, o Mika Häkkinen, que está aí na pista, conseguiu fazer a volta em 1:18.282, a volta mais rápida do Häkkinen. Agora a gente vai ver como é que ele está se comportando. Ele já fez a primeira parcial mais rápido do que o Mehdi Irvine. Na segunda parcial, o Mika Häkkinen, na comparação de velocidade com o Montoya. O Williams andando bem, o motor BMW da Williams respondendo bem em todas as pistas. Olha como já vem com um tempo já mais próximo do tempo que vai ser o da pole position, 1:2 mais rápido o Mika Häkkinen, para andar aí na casa de 1:18, completar sua volta na primeira tentativa do finlandês. Vai passar pela linha de chegada, 1:18.552. David Coulthard na pista. Já é o tempo mais rápido da história de Mônaco, com os pneus raiados. O recorde era de Schumacher do ano passado, 1:19.475. Em treino de classificação, portanto, o Mika Häkkinen já faz o melhor tempo da nova fase de pneus na Fórmula 1. O David Coulthard já veio para a pista, como informou o João Pedro Paes Leme. O Olivier Panis também está aí com a BAR. O Panis, que ganha um destaque todo especial aqui em Mônaco, além do fato dele ser francês, ele é, afinal de contas, um dos vencedores da história do Grande Prêmio. Ganhou com a Ligier em 96. Vai completar sua volta o Panis. O Villeneuve fez 1:21.286. Vamos ver o Panis. Bem mais rápido do que o Villeneuve, 1:20.345, assume a terceira posição Olivier Panis. Häkkinen é o primeiro, 1:18.552. Irvine é o segundo, 1:19.9. Terceira posição por Panis. Em quarto, o Fisichella. O Montoya acaba de registrar o 5º tempo com a Williams. Frentzen é o 6º. Dos brasileiros que já deram voltas, o Bernoulli ocupa a 11ª posição. A 12ª é do Tarso Marx. E o Burt fez uma volta só em 1:24.8. Kleber. Pois não, João Pedro. Michael Schumacher na pista. Enquanto o David Coulthard vai andando mais rápido do que o Mika Häkkinen, muito próximo do tempo do Häkkinen, com apenas 25 milésimos de vantagem, mas vem aí para brigar pela pole position. Agora ele pega o trecho mais rápido da pista. É acelerando aqui no túnel. E a ordem da Ferrari foi para que os dois carros saíssem praticamente juntos e, portanto, o Rubinho acaba de sair agora dos boxes, já vai para a pista também. E é mais um dos detalhes de Mônaco, Reginaldo. A equipe precisa ficar ligadíssima no que está acontecendo na pista. Vem bem o Coulthard, hein, para fazer a pole. Porque, além de tudo, você não pode pegar tráfego, né? Nas tentativas que você tem para registrar tempo, se pegar tráfego, você está arruinado. É uma condição essencial para se fazer um bom tempo, é exatamente escolher o momento certo do piloto ir para a pista. Veja o Coulthard que vai terminar a volta dele, perdeu algum tempo ali no tráfego, mas ainda se deu bem. 1:18.1 é a nova pole position, ele superando o companheiro Mika Häkkinen. Agora,
Você sabe que em toda pista, em qualquer circuito, em qualquer treino oficial, existe um estrategista que trabalha não só na corrida, mas trabalha no treino, escolhendo o momento certo de mandar o seu piloto sair do box. Agora imagine isso em Mônaco. Porque em Mônaco, por mais que você calcule tudo, por mais que você acompanhe com todos os monitores onde está cada carro, sempre há a possibilidade de um carro diminuir a velocidade ali no meio do circuito por alguma razão e você acabar pegando o tráfego. O tempo do David Coulthard, 1:18.1, já é o melhor do fim de semana. Aí está Ralf Schumacher. O alemão Ralf Schumacher da Williams, vencedor de uma prova este ano. Vai subindo na sua carreira, junto com a subida da Williams, a volta da Williams a competir com possibilidades de vitória na Fórmula 1. Comparar aí a parcial do Ralf com a do Coulthard. O Ralf está meio segundo mais lento do que o David Coulthard. O tempo do Coulthard, 1:18.1, é um tempo para ser batido, é um tempo bom. E Arno Trulli com a Jordan acaba de registrar o terceiro melhor tempo. As duas McLaren na frente, com o David Coulthard e o Mika Häkkinen. O Trulli agora é o terceiro e o Schumacher acaba de bater o tempo do Trulli. 1:18.672, Ralf Schumacher na terceira posição. Aí vem o Michael Schumacher. Toda a expectativa para o tricampeão mundial. É uma briga intensa, Schumacher contra a McLaren. Aí a primeira volta dele na saída dos boxes, encontrou uma Arrows ali pelo caminho. Eles ficaram emparelhados. O Bernold fez a curva e o Schumacher passou direto na chicane. Para abrir a volta na frente dele. Ele aproveitou a chicane ali para se livrar do tráfego. Não estava em volta rápida, claro. Então ele se livrou ali para poder abrir a volta dele agora. E desistiu, parece. Voltou para os boxes. O Barrichello vai completar sua volta. O Barrichello passou 6 décimos acima do tempo do David Coulthard. Barrichello vai ali tentar brigar com o Ralf Schumacher pela terceira posição. Se melhorar muito agora, poderia até brigar com o Häkkinen, mas ao contrário ele piorou, fez 1:19.248, é o quinto colocado. O Rubens Barrichello na primeira tentativa do piloto brasileiro da Ferrari. Veja aí a classificação. Coulthard, 1:18.127. Com uma boa vantagem em relação ao Häkkinen, uma vantagem de 425 milésimos. Depois Ralf Schumacher da Williams, e Arno Trulli da Jordan, o Barrichello da Ferrari, o Irvine da Jaguar, o Panis da BAR, o Fisichella da Benetton. E aí os pilotos que vão completando a classificação, os que já conseguiram tomar tempo, os que já conseguiram fazer uma marca boa. O Bernold continua na pista, o Bernold está precisando melhorar, ele está com 1:23.623. Tempo ruim do Bernold. Mesmo assim, menos de um décimo atrás do companheiro Verstappen. A Arrows não está bem aqui. Pelo menos até agora. Quem está muito bem, por sinal, é o Irvine. O Irvine andando muito bem em Mônaco. A Jaguar parece ter dado um pulo interessante aí nessa semana de testes que se passou. E isso prova que o Luciano Burti vinha fazendo um trabalho muito melhor na Jaguar do que está fazendo o Pedro de la Rosa. Você vê que o Ed Irvine tem o 6º tempo, o de la Rosa tem o 18º. Na época do Luciano, junto com o Irvine, a diferença era muito menor e várias vezes o Luciano, inclusive, se classificava à frente do Irvine. A esse respeito também me falou o Pedro Paulo Diniz ontem, sendo que a equipe elogia muito o trabalho que o Burti vem fazendo na Prost. O Villeneuve está abrindo mais uma volta, é a segunda tentativa do Villeneuve. Amanhã é dia de decisão no futebol. E logo depois, o Planeta Xuxa e o Domingão do Faustão vão entrar em campo juntos ao vivo, dando um show de bola na festa dos campeões do futebol. Amanhã, 3 da tarde, a bola rola, é decisão. Em São Paulo, o Corinthians tem que manter a sua vantagem para ser campeão paulista contra o Botafogo de Ribeirão. No Rio de Janeiro, mais um clássico Vasco e Flamengo. A vantagem no Rio é do Vasco da Gama. A Globo mostra todos os detalhes, todas as emoções. E depois, na sequência do futebol, Xuxa e Faustão, ao vivo, comandando as festas das duas torcidas campeãs.
E por falar em futebol, Kleber, quem está aqui em Mônaco acompanhando o Grande Prêmio pela primeira vez é o Pelé. Pelé, e aqui como é um lugar de muitos rostos conhecidos, quem também está aqui é Boris Becker, ex-tenista, e a já conhecidíssima figura carimbada aqui em Mônaco, Naomi Campbell, modelo. Que era namorada do Flávio Briatore, né? Ainda é. Ainda é, não, eu falei era porque, sei lá, não vou entrar na intimidade do casal, né, João Pedro? Ainda mais, né? Nesses casais famosos muda tudo tão rápido. Mika Häkkinen ocupa a segunda posição na classificação para o Grande Prêmio de Mônaco. O grid tem o Coulthard à frente, 1:18.127. O Michael Schumacher saiu, não completou a sua volta, não abriu uma volta rápida. O Schumacher ainda não tem volta registrada. Depois da volta de aquecimento, encontrou ali o Bernoldi no meio do caminho, passou a chicane, resolveu voltar para o box. Ainda não tem tempo o Michael Schumacher. Coulthard, Häkkinen, Ralf Schumacher, Trulli, Barrichello e Jacques Villeneuve, que fez 1:19.795 e assumiu a sexta posição. Esses são os 6 primeiros. E aí vem o Frentzen, passando nessa parcial 519 milésimos acima do Coulthard, vem para brigar ali pela posição que ele acha pode pintar para Jordan, ficar entre os 6 primeiros colocados. O companheiro, sensação espetacular, né? Pneu passando ali, ó, rente ao guarda-reio. E faz a sexta posição, o sexto melhor tempo, o Frentzen. Como é que é a história aqui de Mônaco, Reginaldo? Você passar a 2 centímetros do guarda-reio, você já está perdendo tempo. Quanto mais perto, mais chance. Se passar, é o que se diz, né? Às vezes o piloto passa um palmo do guarda-reio, isso aí está muito cuidadoso. Aí não vai fazer tempo, ele tem que passar a um dedo. E aí um toque é muito fácil acontecer, né? O que já se perdeu de bico e de aerofólio de carro nesse final de semana é uma grandeza. Aí o Michael Schumacher está de novo na sua volta de aquecimento. Já temos meia hora de treino e o Schumacher ainda não marcou nenhum tempo. Mas já tem 3 voltas registradas. Quer dizer, teve que abortar a primeira tentativa, o que é só prejuízo para o alemão. Pilotos que aí não conseguiram o tempo necessário para a largada. O Burti, que fez 1:24.850 e também tentou uma vez só. E o Schumacher, que é claro, vai entrar na briga ali pela pole position. O Burti vai precisar melhorar o seu tempo. E como vai entrar o Schumacher, hein? Já fez a primeira parcial com 20 milésimos abaixo do tempo do David Coulthard. Você lembra que quando o Coulthard fez a pole position, ele passou nessa primeira parcial ali, pouco acima desse tempo do Schumacher em relação ao tempo do Häkkinen. Aí a velocidade de momento do Schumacher, 291,3 por hora. Agora a comparação no segundo trecho do circuito com o Coulthard. Ele melhora ainda mais o tempo. E fazendo essa terceira parte da pista com precisão, o Michael Schumacher vai marcar a pole position. Podendo até entrar na casa de 1:17 ou fazer 18 praticamente cravado. Vem o Schumacher. E perdeu tempo. Perdeu tempo na última parcial o Schumacher. Faz o segundo tempo do treino com 1:18.386. Mas chega a ser surpreendente o Schumacher perder tanto tempo num trecho pequeno de pista. Você vê o que é Mônaco, a gente não percebe o erro, mas que houve o erro, certamente. Ainda mais com o Schumacher, que é exatamente naquela parte final, a mais sinuosa depois da piscina, é que ele novamente ganha tempo em relação aos outros. Foi exatamente ali onde ele perdeu. Você tinha razão, Kleber, o tempo dele normal seria 18 cravado ou 17,9. Vamos ver na sua próxima tentativa. David Coulthard está na sua segunda tentativa. Até que tá bom pro Coulthard, porque o Schumacher já tentou 2 vezes. A primeira ele não conseguiu fazer tempo, na segunda ele ficou acima do tempo do Coulthard. O Coulthard passou a primeira parcial acima
na comparação com ele próprio. Nessa, ele passa abaixo. Está agora percorrendo o trecho que causou a perda de tempo do Schumacher. Resta saber o que o Kuta vai conseguir. Melhora ainda mais o seu tempo de 1:18.127. Complica mais a vida do alemão? Complica! 1:18.029 o tempo de Coulthard. Melhora em 98 milésimos o seu tempo. E a McLaren vai caminhando para uma pole position. Cravou o tempo que deveria ser o de Schumacher, 18 cravado. E você viu como ele passou perto do guarda-reio ali na saída da última curva, na saída da Rascasse, para entrar na reta dos boxes. Reta, né? Reta, por assim dizer. Que na verdade reta não existe. Agora, eu arriscaria dizer que o Schumacher, voltando à pista em condições normais, pode virar aí 17.8, 17.7. E agora vem Hakkinen. O Hakkinen já vai baixar bastante. Vem o Hakkinen com 213 milésimos de vantagem em relação ao Coulthard. Vem o Hakkinen para brigar pela primeira pole position dele na temporada 2001. Passou perto aqui do lado esquerdo do carro do guarda-reio. Aí joga para o lado direito. Também passa perto e vem com 17.9. Mika Hakkinen volta a deixar a McLaren ocupando por enquanto a primeira fila no grid de largada. E já 1,5 segundos abaixo do tempo da pole do ano passado de Schumacher. E ele tem uma vantagem de 429 milésimos em relação ao Schumacher. O tempo dele para o Coulthard tem uma diferença mínima de 7 centésimos. O Schumacher já está quase ali chegando a meio segundo. Vai ter que trabalhar bem a Ferrari. O Barrichello ocupa apenas a 7ª posição. E já foi para a pista de novo. Os olhares aqui são de muita preocupação nos bastidores da Ferrari aqui. Pessoal do comando principalmente, Jean Todt e Ross Brown. É uma evolução clara e preocupante mesmo para a Ferrari obtida pela McLaren, porque durante a semana que antecede o Grande Prêmio, que antecedeu o Grande Prêmio, o Coulthard dizia exatamente isso. Na classificação, a Ferrari está melhor do que a McLaren. A confiabilidade da McLaren, o desempenho da equipe na prova, faz com que tudo fique equilibrado. Mas a McLaren mostra que trabalhou, evoluiu e vem aqui brigar pela pole. E o Ralf Schumacher está também fazendo volta. A própria atitude da Ferrari no último Grande Prêmio, mandando que o Rubinho desse a 2ª posição para o Schumacher, sendo ainda a 6ª corrida do ano, e a insistência com que Ross Brown e Jean Todt foram ao rádio para conversar a respeito com o Rubinho, mostra que há uma preocupação grande da Ferrari. Ferrari que começou o ano assim explodindo, disparado na frente da McLaren, e sabe que agora as coisas já não são bem assim, que a McLaren reagiu e veio para valer. Por sorte deles, ainda o Hakkinen está atrás, está bem atrás, marcou apenas 4 pontos, porque o Hakkinen seria um adversário até mais perigoso do que o Coulthard. Mas tomara que o Coulthard continue nesse ritmo dele, é um piloto pelo qual todo mundo torce para que seja campeão mundial um dia, é disparado, talvez ali entre os 3 mais simpáticos da Fórmula 1, um boa gente mesmo e que sabe andar, só não tem a cabeça de um campeão, a cabeça de um Schumacher, a cabeça de um Hakkinen. E agora emocional. Tem uma namorada brasileira, né, Reginaldo? Brasileira Simone Abdelnil, está dando uma força para o David Coulthard. Quem sabe se melhora, né, João? Enquanto isso, o Ralf Schumacher fez o 3º tempo, o Montoya fritou pneu e o Barrichello vem numa ótima parcial. Ele vinha muito bem, agora tem esse último trecho que deu uma escorregada. Escorregou bonito ali. E acaba fazendo o 5º tempo, porque o Barrichello vinha numa primeira parcial de 20 segundos, a do Hakkinen foi 19.8, então ele estava muito bem. Depois ele vinha em 35.7 na segunda, contra 35.4 do Hakkinen. Aí nessa última perna deu uma escapada e acabou perdendo tempo, mas faz a 5ª posição. A 5ª posição ele melhora, ele está com 1:18.8, o Schumacher está com 1:18.3. O Ralf Schumacher se colocou ali entre McLaren e Ferrari. Você vê, o Rubinho ficou 3 décimos atrás do Michael Schumacher. Nessa última parcial ele perdeu 6 décimos em relação ao Coulthard, que é quem tem o melhor tempo do última parcial. Schumacher já foi para a pista mais uma vez. Está na 10ª posição o Juan Pablo Montoya, que tem sido uma das estrelas da temporada. Aí você viu que ele também está tendo problemas
com esse primeiro contato com o Mônaco. Deu aquela fritada de pneu. O Juan Pablo Montoya, que é um ídolo hoje do esporte colombiano, um dos maiores. Foi aí, ó. Essa é a prova de que vale muito a experiência, também conta muito a experiência em Mônaco. Você vê o Montoya, que é um estreante de Fórmula 1 em Mônaco, já correu e já ganhou corrida de Fórmula 3000 aqui, mas, claro, está apanhando com o contato com o carro de Fórmula 1 nessa pista, o primeiro contato. E o Jean Alesi, em fim de carreira, um carro ainda com muita coisa a ser feito, como é o carro da Prost, tem um nono tempo. E num ritmo muito bom, ele está na casa de 19, 19,4 o Jean Alesi, que anda pela 11ª vez na carreira no Grande Prêmio de Mônaco. Um dos pilotos mais experientes no circo, é o piloto que tem o maior número de grandes prêmios, o Jean Alesi. Ele já correu 11 vezes aqui em Mônaco, o Schumacher e o Hakkinen, 9 vezes cada um. Aqui no circuito de Mônaco. Aí o Raikkonen, o finlandês Kimi Raikkonen, que também tem sido muito badalado na temporada, fazendo o 14º tempo. Aliás, falaram até que ele era candidato à vaga do Rubens Barrichello na Ferrari, mas essa semana a Ferrari anunciou a renovação dos contratos do Michael Schumacher até o fim de 2004 e do Rubens Barrichello até o fim de 2002. E o Raikkonen é outro estreante nessa pista, e esse não é estreante na Fórmula 1, ele é estreante em qualquer categoria, porque ele nunca tinha sequer pisado nas ruas de Monte Carlo. Falar em pisar, o Burt falou exatamente isso. Eu conheço a pista, caminhando, o que não me resolve nada. E o Burt está com 22.311, está na 22ª posição, pelo menos está no grid. Ele não estava no tempo necessário para largar, agora está. E o Schumacher vem aí, na luta dele, para melhorar. 4ª posição. Não é bom negócio para o Michael Schumacher. Ele está atrás do Hakkinen, do Coulthard e do Ralf Schumacher. Mas vem num tempo muito bom. Exatamente o que ele fez na outra tentativa. Passou nessa segunda parcial com essa mesma marca aí, ó. 1/10 abaixo do tempo da pole. Agora vem para essa última parte do circuito, onde ele errou na volta anterior. 1:17.957, o tempo a ser batido, o tempo do Hakkinen. 1:17.631, mostrando o seu habitual talento, Michael Schumacher. E baixa em 326 milésimos, que convenhamos é um tempo significativo nessa pista. E a comemoração do... Diga, João Pedro. A comemoração do presidente da Ferrari, o Luca de Montezemolo, foi quase como se o Schumacher tivesse feito um gol. Ele saiu daqui pulando e depois deu uma respirada assim, aliviada. Ele foi logo abraçado pelos companheiros e pelos mecânicos da Ferrari. O Montezemolo é conhecido como o torcedor número 1 do Schumacher Futebol Clube. Mas eu arrisquei 1:17.7 para o tempo do Schumacher, quando a referência era outra. A pole ainda era do Coulthard, que era um décimo acima desta anterior do Hakkinen. A referência baixou, o Schumacher baixou também, foi quase 1:17.7, mas 1:17.6, 631. E é um bom tempo do Schumacher. Nós já temos quase 42 minutos de treino. Dos 60 minutos que os pilotos têm para completar 12 voltas e marcar a sua posição no grid de largada. Os 3 brasileiros estão aí nas 3 últimas posições, o Bernoulli, o Tarso Marques e o Luciano Burti. O Barrichello é o 5º colocado. O Schumacher já deu 8 voltas. Hakkinen, Coulthard, o Ralf Schumacher, o Barrichello deram 6 voltas. Tem uma tentativa a menos do que o Schumacher, que volta ainda para fazer mais uma volta rápida. Aí o Villeneuve, que já teve bem colocado, agora ocupa a 13ª posição. Atrás, inclusive, do Panis, que é o 12º. Tomando um sufoco do Panis, o Jacques Villeneuve na BAR. Praticamente desde a primeira corrida do ano. Raras exceções. Agora o Rubinho vai para a pista, mais uma vez a 3ª tentativa dele, e com toda a pressão em cima dele. Schumacher na ponta e 3 carros entre eles dois.
buscando melhorar aí a sua colocação, o Barrichello. E o Villeneuve completa a volta, sobe de posição, vai para a 8ª colocação, deixa o Panis na 13ª. Aí o Tarso Marques, o carro pulando, balançando, a roda traseira com um problema. O Tarso Marques que ocupa a 21ª posição. Estavam falando do Panis e do Villeneuve. O Panis tem 5 pontos, o Villeneuve tem 4 pontos. É que o Villeneuve fez um pódio na Espanha. E está deixando a equipe, pelo menos, satisfeita. A BR que ocupa aí a 5ª colocação no Campeonato de Construtores com os 9 pontos. Foi o primeiro do Panis, 4 do Villeneuve. Foi o primeiro pódio da vida da BR, aquele de Barcelona. Quer dar uma olhada de novo no que aconteceu com o Tarso Marques? O brasileiro Tarso Marques da Minardi. Aí ele está vindo, dá uma pulada no carro, a asa dianteira que pula. Parece um problema. Como é que é possível acontecer isso? Aí se torna um carro inguiável. Na riqueza e na pobreza. Filme inédito hoje, depois de Joga Total em Supercine. Aí o Edvali tentando melhorar a sua 7ª posição. Carro da Jaguar com o Irvine é o 7º, com o Pedro de la Rosa é o 14º. E o Irvine melhora, vem para a 5ª posição, toma a 5ª posição do Rubens Barrichello. Olha, o Barrichello já deu 8 voltas, o Barrichello já teve a sua 3ª chance. Eu até gostaria de ver de novo aquela imagem do carro do Tarso Marques, porque se você não vê a roda direita, claro, passando muito perto do guarda-reio, ali perto da curva do tabaco, em um ponto até de velocidade bastante elevada. Você não vê se ele dá um toque qualquer no guarda-reio, mas parece que não. E também não parece estar passando em cima de nada no asfalto. Como é que pode a frente subir desse jeito? Esquisito, né? O carro parece moto empinando. O Coulter passa 1:18.286. E o Barrichello faz 1:17.961. Faz a 3ª melhor marca o Rubens Barrichello. Uma boa volta do Rubinho. 330 acima. Veio com tudo, né, o Rubinho? Veio buscando e ultrapassando o limite. E consegue a 3ª posição, deixa o Coulter para trás. É tudo o que quer a Ferrari, é tudo o que quer a McLaren. O Schumacher na 1ª posição e o Coulter na 4ª. Schumacher em primeiro, Hakkinen em segundo, Barrichello em terceiro, Coulter em 4º. O Schumacher que está fazendo aí mais uma volta rápida. São 13 minutos finais de treino para a McLaren viver uma forte tensão aí, porque ela não pode deixar o Coulter largar na 4ª posição aí não. Schumacher 17.6, Mika Hakkinen 17.9, Barrichello 17.9, Coulter 18 cravados, Ralf Schumacher 18 cravados, aliás, cravados mesmo o tempo de Coulter e Schumacher e Ralf Schumacher. 1:18.029 para o Coulter, 1:18.029 para o Ralf
O Coulter em quarto, o Ralph em quinto, porque o Coulter estabeleceu o tempo antes do Ralph. Depois vem o Irvine, 1:18:7. E olha o Mika Häkkinen, vindo para mostrar a força da McLaren para brigar com o Michael Schumacher. Foi só a primeira parcial, mas ele passou 175 milésimos mais rápido do que o Schumacher. Agora o Mika Häkkinen acelera fundo aí no túnel aqui em Monte Carlo. Foi o trecho mais rápido da pista, onde ele acelera muito, sobe na zebra. Vem mandando bala o Mika Häkkinen, tentando tomar a primeira posição do Schumacher. Agora já perdeu tempo, já está acima do alemão da Ferrari. Tem esse trecho final aí, sinuoso, com curvas de baixa, faz a rascasse. Sai acelerando, sai pisando forte. E vem agora para completar sua volta. Deu aquela escorregada bonita aqui. Segurou o carro e vem o Häkkinen para não melhorar o seu tempo. 1:17.749, fica 118 acima do tempo do Schumacher. E essa foi a melhor volta do Mika Häkkinen no treino. Ou seja, ele melhorou o tempo dele, mas não chegou no Schumacher. 1:17.631 Schumacher, 1:17.749 o Häkkinen. O Barrichello tem 1:17.9. Barrichello está 330 milésimos acima do tempo da pole. E só os três na casa de 1:17. Coulter com 1:18.029, também o Ralf Schumacher e o Irvine é o sexto colocado. No começo do treino, a gente convidou você que está acompanhando a formação do grid aqui em Mônaco para participar conosco pela internet, dizendo quais seriam os favoritos, quem vai fazer a pole position. Vamos aos resultados. Faltam aí 10 minutos para o final do treino. A gente vê o que o público acha e depois confere o que a pista mostra. Alesi vai ganhar posições. Enquanto a gente vê aí o tempo do Jean Alesi, ele ocupa a 12ª posição. Olha, o Ralf Schumacher foi o menos votado. Ele que está na 5ª posição, teve 1% apenas dos votos. A McLaren parece que não está caindo na confiança do público. Coulter e Häkkinen foram votados por 9%. O Montoya teve 12% dos votos. O Michael Schumacher, que ocupa a pole position, ficou com 26%. E o público brasileiro, sempre muito fiel, dando maior força para o Barrichello, considera o Rubinho com um favoritismo de 43% para ser o pole position aqui em Mônaco. Na pista, o Schumacher é o primeiro, o Häkkinen é o segundo, o Barrichello é o terceiro, em quarto Coulter, em quinto Ralf Schumacher, em sexto Ed Irvine, depois Trulli e Montoya. São os 8 primeiros colocados. Os outros 3 brasileiros continuam com muitas dificuldades. O Bernold fez uma volta que foi a melhor dele agora, 1:21.336, mas ele continua em 20º. O Burt é o 21º, ganhou a posição do Tarso Marx, que ocupa a última colocação. Mais uma volta aí com o Frentzen e a Jordan. O treinador está embaixo e entra no túnel se ele não tivesse escapado ali na entrada do túnel, que é uma curva traiçoeira. Dançou o Frentzen e você rodou junto com ele. O Frentzen deu agora aí o 180, ele gostaria de ter dado o 360, mas não conseguiu. A manobra do piloto, a tentativa de evitar a batida, ele conseguiu evitar a batida, mas acaba o treino. Acaba o treino para o Harald Frentzen. Se não pararem o tempo que está correndo por enquanto, é muito ruim para o Coulter. Você viu a preocupação do Coulter ali, que ele está prontinho para fazer a sua última tentativa de recuperar pelo menos uma primeira fila. Agora fica a expectativa de todo mundo para ver qual vai ser a decisão da direção de prova. Já está limpa a pista, já está totalmente fora do traçado o carro do Frentzen, sem atrapalhar ninguém. Então o treino segue, faltando 6 minutos e 40 segundos para o final da sessão.
Daqui a pouco, logo depois do treino da Fórmula 1, tem o Festival de Desenhos. E amanhã, dia de decisão no futebol, a partir das 3 da tarde, as emoções do futebol. E logo depois, o Planeta Xuxa e o Domingão do Faustão entrando em campo, juntos, ao vivo, dando um show de bola na festa dos campeões do futebol. Em São Paulo tem Corinthians e Botafogo de Ribeirão. No Rio tem Vasco e Flamengo. Você curte as emoções e depois a festa com a Xuxa e o Fausto Silva. Kleber. Oi, João Pedro. Você falava sobre o Juan Pablo Montoya, que foi levado à categoria de herói na Colômbia. Ontem o jornal L'Equipe, que é o principal jornal francês aqui de esporte, publicou uma matéria que era uma espécie de perfil do Montoya, falando exatamente sobre isso, mostrando como ele é popular hoje na Colômbia, dizendo que é o ídolo nacional em relação ao esporte, claro, e que as pessoas costumam até se reunir nos bares em dias de corrida para torcer por ele. Agora, hoje, o L'Equipe, na revista que vem encartada dentro do jornal, traz na capa um outro ídolo, esse muito mais conhecido dos brasileiros, Gustavo Kirten, né? A capa da revista, e o título diz mais ou menos o seguinte: Guga chega para incendiar Roland Garros. E ele que estreia agora, segunda ou terça, contra o Guilherme Coria. Guillermo Coria, argentino. Começa nesta próxima semana o torneio de tênis de Roland Garros na França. O Gustavo Kirten, o Guga, tentando o terceiro título. Ele que 2 vezes foi campeão em Roland Garros, inclusive no ano passado é o atual campeão do Aberto da França, um dos 4 principais torneios de tênis do mundo. O Montoya já tem o papel, desempenha o papel de o contraponto a Schumacher, né? Aquela coisa que o torcedor do mundo todo quer ver. Não que o torcedor torça contra o Michael Schumacher, mas quer ver alguém rivalizando com o Schumacher, alguém do tipo Montoya, agressivo, que vai para a briga. O torcedor hoje em dia, principalmente aqui na Europa, já não discute Hakkinen, Coulthard, Barrichello, ele discute Montoya. A questão é saber se ele veio ou não para desbancar o Schumacher. É cedo, é claro, para dizer isso, mas a verdade é que em 6 grandes prêmios disputados, os dois já tiveram duelos em curvas em momentos decisivos da corrida. Por isso, já se fala do Montoya assim como a nova estrela da Fórmula 1, que ainda não fez, em termos de resultados, nada para ser essa estrela, mas em termos de atitude na pista, sim. Olha ele. Quem sabe agora então, porque o Schumacher acabou de ir para a pista. E o Juan Pablo Montoya está passando aí com 455 milésimos acima do tempo do Michael Schumacher. Vai brigar para melhorar a sua posição no grid, que é a 8ª colocação. O Pablo Montoya, que fez 6 pontos até agora no campeonato, um segundo lugar lá na Espanha. Ele ocupa a 7ª posição. Ele está mais mostrando ousadia do que conquistando o resultado. Mas de toda maneira, está sendo um bom começo para ele, que está estreando na principal categoria do automobilismo como um piloto de equipe de ponta. Agora já perdeu tempo, já está mais de 1 segundo acima da marca do Schumacher. Ele tem 1:18.924 na sua volta melhor do treino. Ele registrou 1:2 acima do tempo do Schumacher. Se mantiver essa batida, vai ficar ali na posição que ele ocupa, que é a 8ª. O Villeneuve agora assume a 9ª colocação e o Montoya melhora uma posição. É o 7º colocado do grid. São 2 minutos e meio para o final do treino. Veja o que é a experiência de pista, hein? O Ralf Schumacher, que não é assim, um dos pilotos mais experientes da Fórmula 1, tem 18 cravado. O Montoya, que é tão rápido quanto o Schumacher, embora um pouco mais agressivo, tem 18,7. São 7 décimos entre os companheiros de equipe, que os 7 décimos é uma distância enorme na Fórmula 1, no circuito de Mônaco. Agora o Montoya está certo. No início da carreira, no início de carreira da Fórmula 1, importa muito mais mostrar talento do que obter resultado. Na verdade, o que ele está aí é garantindo seu espaço, conquistando seu espaço, conquistando a confiança dos outros e até se impondo em relação a alguns. Por exemplo, será que o Schumacher já... Pole position. E vai para completar o seu trabalho. Está todo mundo indo para o final do treino agora. E está fazendo uma pilotagem agressiva nessa última volta. Vem tocando zebra.
Vem voando o Schumacher, mas ainda assim não consegue melhorar o seu próprio tempo. De toda maneira, vem para fazer uma marca boa. Deixa o pepino na mão do Hakkinen e do Coulthard. Vai completar sua volta Michael Schumacher. A última volta rápida dele, ó, 1:17.649. Mais rápido do que ele até agora, só ele mesmo. Ninguém conseguiu esse tempo de 1:17.6. O Hakkinen está com 1:17.7. E o Coulthard vem passando rápido. O Coulthard vem pisando forte. Contorna leves. Agora desce. Faz a tabaque, acelera forte, vai pro túnel. É a última tentativa numa pista como essa, em que tem que ser rápido, mas com todo o cuidado. É rapidez, precisão, pressão. Tá tudo aí dentro do carro do David Coulthard, dentro da McLaren. É o quarto colocado, uma posição incômoda. Continua mais rápido do que o Schumacher. E olha, com um tempo muito bom, hein? Com 240 milésimos, ele tem tudo para fazer a pole position. Precisa errar demais nesse final no Coulthard. Contorna Rascasse. Sai rasgando, acelerando. Olha o balanço do carro, olha a pilotagem do Coulthard. 17.6 o Schumacher, 17.430 Coulthard. Melhora e melhora com capacidade, melhora com respeito. 17.430. E agora é a vez do Hakkinen. Esse está acima do Coulthard. Pois é. Mas para brigar com o Schumacher, hein? A primeira parcial do Hakkinen foi a melhor de todas. Agora ele se perdeu muito na segunda. Tem que recuperar demais tempo nessa terceira, o Hakkinen. Porque agora ele está brigando pela equipe. Se ele colocar o carro aí na segunda posição, vai ser festa da McLaren. 17.831. Não conseguiu melhorar. O Barrichello faz 17.856. O Barrichello voltou a fazer uma volta boa, a melhor volta dele no treino, mas acabou não conseguindo ficar entre os três primeiros. Fica ali na quarta posição o Barrichello. A McLaren jogou certinho esse jogo de xadrez aqui de Mônaco, hein? Esperou a hora certa do Coulthard, você vê que pista limpa que ele pegou. E o Hakkinen também pegou pista limpa, não fosse, olha o Schumacher parado. Não fosse um erro que ele cometeu ali entre a primeira e a segunda parciais, o Hakkinen teria conseguido pular para a segunda posição, primeira fila, e aí ia complicar de uma vez a posição do Schumacher. A situação do Schumacher na corrida. Um final de treino brilhante para a equipe McLaren. Conquista a pole position com David Coulthard. 1:17.430, 201 milésimos mais rápido do que o Michael Schumacher, que acabou o treino no meio do caminho. Coulthard e Schumacher. Coulthard o vice-líder, Schumacher o líder do campeonato mundial, os dois largando na primeira fila em Mônaco, garantindo emoção absoluta desde o começo da prova aqui em Monte Carlo. Na segunda fila, Mika Hakkinen, o terceiro colocado, Barrichello em quarto. A terceira fila com Ralf Schumacher da Williams e Ed Irvine da Jaguar. Na quarta fila, Juan Pablo Montoya da Williams e Arno Trulli da Jordan. Os brasileiros ficaram lá para trás no grid. O Bernold em 20º, o Burt em 21º, o Tarso em 22º. Você está conferindo aí a classificação. Essa foi a segunda pole position do David Coulthard na temporada. Neste ano 2001, 5 poles do Schumacher, 2 do Coulthard. Foi a 12ª pole, 12 vezes pole position na sua carreira, o escocês David Coulthard. Amanhã às 9 da manhã, às 78 voltas do Grande Prêmio de Mônaco, onde ultrapassar é difícil, largar é fundamental. E não é muito fácil abrir vantagem. É uma corrida que promete demais, Reginaldo Leme. Agora fica na mão das equipes aí, na estratégia bolada para a corrida, de troca de pneus, de momento de parada para reabastecimento, porque o que a McLaren tem que fazer agora é dar chance ao Coulthard de abrir uma boa vantagem no momento da largada. Coulthard dá um passo importantíssimo para tentar obter essa vitória, ele que já ganhou no ano passado, e encostar de uma vez ou até superar o Schumacher no campeonato. Coulthard e Schumacher na primeira fila, emoção garantida.
com Hakkinen e Barrichello na segunda. Amanhã, 9 da manhã, as emoções do Grande Prêmio de Mônaco. Você vai ter nos nossos telejornais a cobertura completa. Amanhã tem final de campeonato, tem muita festa e 9 da manhã, Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1. Vale a pena ficar ligado. Na sequência, Festival de Desenhos. Globo, a gente se vê por aqui.